Educa TV apresenta Educa Acontece, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Mais um Educa Acontece no ar. E agora seguimos com a nossa edição noturna para contar para você aí de casa tudo o que está acontecendo na área da educação de Campinas e muito mais. E eu já começo adiantando as matérias que você vai ver hoje. Alunos da Rede Municipal de Ensino fazem um tour pela cidade. Eles conheceram pontos turísticos que remetem à vida de Carlos Gomes, compositor campineiro reconhecido em todo o mundo. Também vamos falar sobre prevenção. Cresce o número de picadas por escorpião na cidade. De janeiro a julho deste ano, já foram registrados 323 acidentes. Com isso, a Prefeitura disponibilizou até uma cartilha com orientações para casas e condomínios. Estas e outras notícias você confere agora no Educa Acontece, segunda edição, que está começando. Estudantes da Rede Municipal de Ensino de várias escolas de Campinas estão participando de uma atividade diferente, fora da sala de aula. Eles estão percorrendo lugares que marcaram a vida do compositor Carlos Gomes. E, claro, nossa equipe embarcou nesse passeio. Vamos ver juntos? Alunos da turma do 5º ano da escola Professora Dulce Bento Nascimento embarcaram para uma aventura educativa. Deixaram a sala de aula para explorar pontos turísticos da cidade em busca de conhecer mais a história do renomado maestro Carlos Gomes. Passeio que você vai fazer hoje? Sim, o passeio do Carlos Gomes, um cantor, bom, uma pessoa muito importante aqui de Campinas. Vou aprender muita coisa, vai ser muito legal, bom, e eu espero muito desse passeio. Antônio Carlos Gomes foi o mais importante compositor de ópera do Brasil. Nasceu em Campinas no dia 11 de julho de 1836 e durante os seus 60 anos de vida se dedicou à música. É o autor da ópera O Guarani e foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro alla Scala em Milão, na Itália. Mais do que merecido, agora ganha um tour turístico em sua homenagem. O passeio teve início logo após a chegada dos guias turísticos, que aguardavam o grupo na Estação Cultura e acompanharam todo o trajeto, fornecendo informações e contando a história da cidade para as crianças. O evento ainda contou com a presença do escritor e historiador Jorge Alves Lima, que é um dos principais memorialistas da cidade. Daqui é um estudo do meio, e nós vamos estudar através de uma forma diferente. Não é em sala de aula, iremos estudar dentro do ônibus. Daqui, de dentro do ônibus, as crianças puderam acompanhar um pouco mais da história de Carlos Gomes através de pontos turísticos da cidade que fazem referência ao compositor. O monumento que guarda os restos mortais de Carlos Gomes é um dos pontos em destaque na região central de Campinas. Sua estátua majestosa encontra-se em meio à Praça Bento Quirino, local de grande significado histórico, pois também abriga o Marco Zero da cidade, momento de fazer um registro e de estar atento às informações da guia. Ao longo do trajeto, a praça e o Colégio Carlos Gomes foram pontos que também receberam uma parada para observação, permitindo uma melhor compreensão da história local. No interior do ônibus, uma professora bilíngue prestou auxílio aos alunos com deficiência auditiva, facilitando a compreensão e esclarecendo dúvidas sobre as informações compartilhadas pelos guias turísticos. Um dos pais que acompanhou o passeio destaca a relevância da inclusão. A gente vai aprendendo de outra forma, né? A gente aprende a coisa no lugar dela. Então, os lugares do Carlos Gomes, onde que ele nasceu, onde que ele foi enterrado, etc. E a escola do Cadu é muito boa, ela tá ajudando a incluir, legal, né? Ele tem uns amigos que gostam dele, é uma troca boa, né? E aí no ônibus vocês foram percebendo que ele interage, né? A pessoa interage bem. Se você não começa com preconceito, você começa, né, com a mente aberta, as crianças que estão com a mente aberta aí vão aprendendo, vão interagindo legal. Ao término do passeio cultural, o grupo desembarcou na Torre do Castelo, um dos notáveis marcos históricos da cidade. No local, o historiador e presidente da Academia Campinense de Letras conversou com as crianças sobre a importância de conhecer o passado,
compreender a história da cidade e explorar a vida de Carlos Gomes. Fico tão feliz de transmitir a eles, às gerações futuras, a fascinante história de Campinas, dos seus personagens, do cenário, da cidade, e falar dessa personagem ímpar da nossa história, que é Antônio Carlos Gomes, considerado o maior compositor do continente americano na obra lírica, até hoje insuperável. Os alunos não apenas se aproximaram da icônica figura de Carlos Gomes, mas também despertaram para uma nova apreciação do valor da música, da cultura e da história. A gente vem trabalhando na sala de aula, todo o conjunto, todo o contexto, né, da história dele, e isso vem puxando outras aprendizagens, né? Poder ver os lugares, passar pelos locais, reviver um pouquinho da história. É sensacional, as crianças amam e depois eles lembram com mais facilidade. Eles terem essa noção histórica até das raízes, das próprias origens deles, né? E valorizarem a história, é muito importante. Aprendi que o Carlos Gomes, ele construiu o Guarani, né? Eu gostei muito das obras que fizeram em homenagem. Principalmente ali da Praça do Carlos Gomes, que dá para socializar. Alunos da CI Dr. Mário Gatti realizaram uma exposição dos tesouros do seu quintal. Esses tesouros são os trabalhos que eles desenvolvem em sala de aula. Para valorizar e reconhecer o trabalho de seus alunos, o Centro de Educação Infantil Dr. Mário Gatti organizou uma exposição com os tesouros que ficam guardados no quintal da escola. Os tesouros do nosso quintal são produções das crianças, né, tanto junto com as vivências que nós temos aqui, quanto com a aprendizagem e o que elas conseguem de produção, né? Que elas conseguem produzir vindo de toda uma experiência e de coletâneas da escola. A nossa escola é muito rica, tem uma natureza muito abrangente e o nosso tesouro, né? Começou desde o arco-íris, que a gente conseguiu, sem querer, um dia molhando as plantas, reproduzir ali nas gotas do esguicho um arco-íris. Eles escolheram o nome da biblioteca, Biblioteca Arco-Íris. Eles produziram todas as sacolinhas que levam para casa com a retirada dos livros com arco-íris. Então, assim, é a leitura de mundo junto com a escrita de acordo com a faixa etária que eles têm, né? Que a escrita, ela não é só letra, né? A escrita, ela é o desenho, ela é a expressão artística, ela é o teatro, ela é a música, ela é o traçado da criança, né? E também todos esses tesouros que estão aqui são os quadros que foram produzidos com as famílias num dia de arte em família após a exposição do Van Gogh, em que nós fomos com as crianças. O evento busca a integração entre a unidade escolar, alunos e famílias. Bom é que você conhece todo mundo, conhece os pais, né? E também, né, todos os colaboradores, né, da escola, também é muito legal, assim, essa proximidade, né? E hoje tem uma atividade que é mostrar os tesouros, que são as produções das crianças, né? Você acha que é uma maneira de valorizar o trabalho deles, o esforço deles? Ah, sim, né? Aqui nessa escola aqui é muito legal porque sempre, né? Sempre eles fazem essas atividades, né? Com as crianças incentivando, né? E periodicamente, né? Não precisa ter um evento desse tamanho, mas eles chamam os pais também para mostrar também os trabalhos das crianças, né? Eu acho extremamente importante para mostrar para eles que nós somos o suporte deles, né? Que a gente vai estar aqui para eles o tempo todo, essa interação entre a família, a escola e a família de casa, né? Mostrar que eles não estão sozinhos, que eles, assim que eles precisarem, nós estaremos aqui, influenciando eles, dando o melhor, dando o nosso melhor e ensinando eles a dar o melhor deles também, né? E é surpreendente, né? Toda a estrutura da escola, tudo que eles oferecem, o carinho que eles sentem pela família, trazer a gente para dentro da escola, né?
E esses tesouros, né, que são, além dos elementos aqui da escola, também os trabalhinhos, o que eles produziram. Como essa exposição? Você acha que isso valoriza a produção deles? Valoriza a produção deles, instiga, né, a inspiração deles, faz com que eles raciocinem, trabalhem com a cabecinha, né? Vai instigando a criatividade deles. Então, isso é muito bom mesmo. E agora, a prestação de serviço. Meu recado é para você que está procurando emprego. Esta semana, o Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com quase 250 vagas disponíveis. Só para açougueiros são 6 oportunidades. É preciso ter ensino fundamental completo. Entre as funções, o contratado vai receber mercadorias, examinar peças de carne, checar a validade, entre outras atividades. O salário é de R$ 1.800. Tem oportunidade também para analista de negócios. São 2 vagas. É preciso ter ensino médio. A remuneração é de R$ 1.635. E para você que tem experiência em Corel e Photoshop e sabe ser criativo, tem uma vaga para arte finalista com salário de R$ 1.800. Estas oportunidades e várias outras estão no site do CEPAT, que é o cepat.campinas.sp.gov.br. E agora eu quero te fazer um convite. Você sabe que a nossa programação é bastante variada. Entre os programas tem o Cine Coruja, que traz clássicos do cinema. Quer saber mais? Dá só uma olhada neste recadinho. Não percam o Cine Coruja. Toda semana exibimos um clássico do cinema. Antes do filme começar, a gente bate um papo sobre o contexto histórico, o elenco, a direção, o enredo. Esperamos vocês aqui na Educa TV, no Cine Coruja. Então já sabe, né? Nada de mudar de canal. Fique com a gente. Rápido intervalo no Educa Acontece e logo em seguida a gente vai abordar um assunto importante que envolve a saúde pública. Aumenta o número de casos por picadas de escorpião em Campinas. Os cuidados eu te conto daqui a pouco. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece de volta aqui pelo 12.2 da sua TV aberta. Para você que está aí acompanhando a nossa programação, quero agradecer demais pela sua companhia e pela sua audiência e lembrar o número do nosso WhatsApp, que é este que está aparecendo aí no seu vídeo. Sempre que tiver alguma sugestão, é só mandar para cá. E agora, de volta com as notícias desta edição. O mês de agosto é considerado o início da época de reprodução dos escorpiões. Em Campinas, já foram registrados 323 acidentes. E como formas de prevenção, a Prefeitura lançou uma cartilha com orientações. E para saber o que fazer e até entender o porquê deste aumento de casos, eu chamo agora a nossa repórter, a Viviane Novaes. Vivi, conta pra gente. O escorpião, ele tem o hábito, o costume de se esconder? Boa noite. Oi Lilian, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Educa Acontece, segunda edição. Olha só, o escorpião, ele pode ter vários abrigos aí, mas quem vai contar esses detalhes pra gente é a Heloísa Malavase, ela que está aqui já do meu lado e ela é bióloga da Unidade de Vigilância em Zoonoses aqui de Campinas e vai explicar pra gente aonde que ele se esconde e aonde que está o perigo, né? Mas antes de mais nada, Heloísa, muito obrigada por falar com a gente aqui sobre esse tema que é de interesse de todo mundo, né? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o escorpião a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque ele pode estar dentro da nossa casa através do quê? Dos ralos, da rede de esgoto, caixas de gordura, qualquer vão ou fresta que houver e principalmente nessa comunicação com a rede de esgoto, galeria de água pluvial. Esse ambiente é um ambiente onde ele vive naturalmente, né? O escorpião ele é um animal que está adaptado a esse contexto urbano, então vive nas galerias, se alimenta de barata e quando tem uma abertura ele pode ingressar nas residências e quando ingressa pode ter um acidente.
Ele vai atrás de comida. Sim, ele vive lá, se alimenta e a comida está lá dentro do local que ele vive. Mas quando tem alguma fresta e às vezes encheu um pouquinho de água, ele fugiu por algum motivo, teve algum controle químico que foi ali, afugentou, pode até atrapalhar e aumentar o risco de acidente, ele foge daquele ambiente e pode aparecer na nossa casa porque encontrou uma passagem, um acesso. Então, o que a gente tem que fazer? Se preocupar em reconhecer esses acessos e vedar, proporcionar assim um fechamento, seja o fechamento do ralo, seja o telamento de uma grelha de água pluvial, por exemplo, uma colocação de uma tampa bem vedadinha de uma caixa de gordura. Tudo isso são estratégias para evitar o aparecimento de escorpião nas residências. Heloísa, você até separou aqui alguns. A gente fala espécie, tipo, como que a gente fala assim de escorpião e qual que normalmente aparece dentro da nossa casa? É o mesmo gênero, a gente trabalha com gênero e espécie, né, na biologia. Então, são escorpiões do gênero Títios que ocorrem aqui em Campinas, de duas espécies. A gente tem o escorpião amarelo, vou mostrar aqui. Para você pegar aqui e mostrar pra gente qual que é a diferença de cada um. Isso, esse aqui é o escorpião amarelo, Títios cerulatus. Ele é o mais comum, a espécie mais comum que ocorre em área urbana, e é exatamente essa que está associada à galeria de esgoto, às águas pluviais, e ele ingressa pelo ralo, pelas frestas que existem nas nossas casas. Essa espécie é do mesmo gênero, é o Títios também, mas é o Títios baiensis, o escorpião marrom, e ele é um pouco mais periurbano, menos urbano do que o Títios cerulatus. E ele está mais associado àquela informação que a gente tem clássica, de estar presente em entulho, em madeira, em área que tem aquele material encostado, por exemplo, no quintal das casas. Tá? Então, essa espécie mais periurbana, essa espécie mais urbana. E quando a gente fala de escorpião, tem algum predador dele? A gente está aí falando em área urbana, que eles estão surgindo na nossa casa. E aí, tem algum outro bicho, algum animal que seja predador ou não? Tem os predadores naturais, coruja, gavião, alguns animais vertebrados, por exemplo, porém, nenhum deles funciona como controle biológico. Não dá para contar, por exemplo, muita gente quer criar galinha da Angola para controlar escorpião. Não vai controlar escorpião, porque a galinha pode comer um escorpião ou outro, pode encontrar eventualmente, mas não vai fazer um controle efetivo. Então, como controle efetivo não é uma medida indicada, o indicado realmente é vedar os acessos por onde o escorpião pode entrar nas residências, nos imóveis. Encontrei um escorpião lá no meu banheiro, por exemplo. E aí, o que eu tenho que fazer? Num primeiro momento, evitar o acidente, então não ter o contato, principalmente com a mão desprotegida, com o pé desprotegido, tentar pegar aquele escorpião, pode ser com uma pinça como essa, mas uma pinça talvez até mais comprida, ou usar uma luva de raspa, uma luva que proteja muito bem a mão, e colocar num vidro com álcool, pode encaminhar aqui para o UVZ, a gente faz a identificação, dá o retorno com as orientações. E procurar por onde ele entrou. Foi pela pia, foi pelo ralo, foi pelo bidê, onde que foi, porque no banheiro normalmente vai estar associado a um local de passagem que esteja aberto. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele é pequenininho assim, mas uma picada pode ser fatal. Sim, conforme o tamanho corporal da pessoa picada, pode ser fatal. Então, crianças menores de 10 anos ou idosos que já têm uma perda de massa muscular, pode ser muito mais grave, pode levar à morte. Dá calor, a gente está passando aí por dias quentes. Isso também aumenta a agitação deles, o aparecimento deles? Sim, com as temperaturas mais altas, eles ficam mais ativos. Então, isso aumenta a probabilidade de encontro. Todo cuidado, principalmente se tiver criança, idoso e até outro animal, um cachorro, um gato em casa. Sim, cachorro, gato e criança e idoso principalmente são aqueles que precisam, com uma picada, né? A pessoa está ali com dor, mesmo que não tenha visto o bicho, mas é uma dor muito forte, precisa procurar um atendimento médico e ter uma avaliação, porque pode ser picada de escorpião. Então, recado, Heloísa, eu quero agradecer a sua participação e a sua explicação aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fica aqui na UVZ à disposição. Lília, então tá aí, né? Toda a orientação em relação ao escorpião. Eu volto com você. Muito obrigada por essas informações tão importantes.
E por hoje é só. Você fica agora com imagens da Avenida Doutor Heitor Penteado, a principal via de acesso para a Lagoa do Taquaral, lugar onde muita gente vai para fazer atividade física, como caminhadas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Continue com a gente aqui na Educa TV. Procure também a Educa TV nas redes sociais. Até mais! Educa TV apresentou Educa Acontece. Segunda edição.